Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 443. Uma coração forte. Não editado alguns dias depois. O que você disse? A voz chocada de Mizuki foi ouvida. Os demônios do inferno causarão uma nova guerra de Gênese. Uma guerra tão grande que envolverá toda a Terra em uma crise sem precedentes. Mesmo depois de Victor explicar novamente, Mizuki e as pessoas ao redor dela ficaram sem palavras. Por isso minha mãe ligou pedindo para voltar, hein? Sim, como general de guerra, ela é responsável pelas forças Nightingale. E, conhecendo sua mãe, ela não permitirá subordinados incompetentes. Então ela irá para a capital real treinar os soldados novamente. Mas ela não pode deixar seu território sem administração. Portanto, ela chamou você de volta, e Siena. Victor explicou calmamente enquanto acariciava as cabeças de Opis e de um relutante Nero, que estavam sentados em seu colo. Sim, Victor sequestrou. Tosse. Ele chamou Opis para dar uma volta. Ele estava sentindo falta de sua filha, e Vlad estava com ela há muito tempo. Claro, o vampiro mais velho ficou irritado com esse desenvolvimento. Mas ele poderia fazer alguma coisa? Claro que não. Afinal, Opis também aceitou essa ideia. Ou seja, o rei dos vampiros só pode chupar o dedo enquanto deixa sua filha ser sequestrada por Victor. A expressão dele naquela época era impagável. Victor não pôde deixar de mostrar um pequeno sorriso. Por que você está rindo? A humanidade está em perigo. Mizuki praticamente gritou. Victor olhou para Mizuki com um olhar neutro. Devemos voltar. Devemos fazer um plano para parar os demônios. Mizuki começou a murmurar em alta velocidade. Isso é ruim, minhas mangas. Meus animes. Tudo vai ser queimado por esses demônios. Temos que fazer alguma coisa. Pepper falou com Victor. Não se preocupe, o Japão estará protegido. Afinal, a família de Opis está lá, sem falar que os deuses não vão ficar parados e deixar seu país natal ser destruído. Tanto faz. Pepper sentou-se novamente, completamente despreocupada. Tudo o que importava para ela era seu entretenimento, e enquanto a indústria de anime e mangá estivesse ativa, ela não se importaria com nada. Espere. Isso não é uma chance. Posso sequestrar os autores de mangás e animes e dar-lhes abrigo nesta nova cidade que o clã Agnes está fazendo. Também não posso esquecer meus autores favoritos de hentai. Tenho certeza que minha Ruby vai gostar desse plano também. Vou falar com ela. Ela começou a sorrir com um sorriso que só pode ser descrito como degenerado. Pepper estava claramente planejando um plano incrível. Como filhas de Scatashi, elas eram dignas de saber o que estava planejado na reunião. Claro, eles devem prometer não dizer nada até que tudo esteja pronto, e um contrato mágico de baixo nível foi usado para manter tudo em segredo. Não apenas Pepper, todos nesta sala mereciam saber, incluindo Eleanor, que era uma condessa do mesmo status de Victor. Isso é uma notícia chocante, mas não muito relevante para nós. O que me preocupa é a economia e nossa comida. Eleanor falou em um tom calmo. Embora ela estivesse dizendo isso porque era uma condessa e suas responsabilidades exigiam essa atitude, ela realmente não se sentia assim. A coisa é, Eleanor e seu clã podem ser descritos como verdadeiros nativos deste mundo. Eles são a raça alienígena que mais se adaptou a este planeta. A outra razão é que eles são autossuficientes, já que todos os materiais, alimentos e infraestrutura foram coletados dos monstros que eles matam. Mesmo o sangue que eles bebem é de monstros e bestas demoníacas. De certa forma, eles são uma linhagem de vampiros completamente diferente daquelas que existem em Nightingale. Beber sangue humano não é benéfico para o clã Adrastea, eles apenas se sentiriam nojentos. O sangue de monstros, bestas demoníacas, é muito melhor que o dos humanos e muito mais rico em nutrientes. Esta é também uma das razões pelas quais as linhagens de vampiros do clã Adrastea são superiores às dos nobres vampiros de Nightingale. Seus corpos são fortes como lobisomens, seus poderes são mais refinados e seus sentidos são mais fortes. Eles são uma versão evoluída nobre do Nightingale em certo sentido. Eles são semelhantes às empregadas domésticas de Victor. Os vampiros que Victor criou são uma linhagem inteiramente nova de vampiros, a linhagem do segundo progenitor. Eles são fisicamente mais fortes, e seus poderes naturais que são despertados são inerentemente mais fortes. E isso se deve ao fato de que quando Victor se tornou um progenitor,
Ele absorveu o sangue de 3 herdeiras vampiras, herdeiras cuja ascendência remontava a Vlad. E usando isso como alimento, seu sangue foi refinado. Em suma, o sangue de Victor é superior ao do primeiro progenitor. E por esse simples fato, quando suas esposas ou vampiros próximos a Victor bebem seu sangue constantemente, sua força aumenta. Isso ocorre porque eles estão mudando lentamente sua origem de Vlad para Victors. E essa mudança de origem causa extrema dependência de seu sangue, pois, além de delicioso, o vampiro buscará instintivamente aquele sabor divino, então também se sentirá próximo de seu pai, o pai de sua raça. Uma ocorrência bastante normal para progenitores. Os progenitores de lobisomens e humanos eram os mesmos. A única coisa que muda é a causa de tudo. Para os humanos, seria a própria presença de Adão. Eles instintivamente veriam aquele homem como seu pai. Para lobisomens, seria a pressão e o peso de um verdadeiro alfa. E para os vampiros, era sangue e uma mistura dos efeitos de lobos e progenitores humanos, que só seriam sentidos por membros da linhagem pai do vampiro. Depois que a invasão começar, vamos iniciar o plano que foi explicado. Até lá, devemos treinar e ficar mais fortes. O encontro de seres sobrenaturais acontecerá em alguns meses também, e sinto que esse encontro não será pacífico. Victor finalmente falou sobre os seus instintos que só aumentaram depois de saber o que estava acontecendo nos bastidores. Eu concordo. Nós também deveríamos. Eleanor ia propor algo, mas parou quando Mizuki falou: "Você não vai ajudar." Os vampiros olharam para Mizuki. Um silêncio caiu sobre o local até que Lacus quebrou esse silêncio. "Porque devemos ajudar uma raça que nos despreza e quer nos matar." Lacus falou com desdém. "Porque devemos voluntariamente ajudar uma raça que claramente não precisa de ajuda." Siena continuou. Mizuki apenas olhou para eles com um olhar estreito. "Vocês caras. Pare." Ela olhou para Victor. "Simplesmente pare. Você concorda com aquilo?" "Não é uma questão de concordar ou não. É sobre a realidade." Ela olhou confusa para Victor. "Eu pensei que você aprendeu sua lição quando descobriu a verdade sobre a Inquisição." Seus olhos escureceram. "Ouça, esta é uma lição que meu mestre guardou na minha cabeça desde o dia em que ela começou a me treinar, e é uma lição que eu também aprendi ao longo dos milênios. Não existe bom ou ruim, essa história em preto e branco não existe. Na linha tênue entre o mal e o bem é onde existimos. Tudo o que existe neste mundo é um jogo de interesses em busca de benefícios, e a intenção de um líder é clara. Mas isso não significa." Ela ia dizer alguma coisa, mas Victor não havia terminado. "Como a Inquisição é liderada por um homem que vive há muito tempo, um homem que acredita no ideal de que todo ser sobrenatural merece morrer, a Inquisição é a organização que é hoje." Os vampiros ao redor apenas estreitaram os olhos quando ouviram o que Victor disse. Apesar do objetivo do líder da organização, Inquisition não é completamente ruim. Eles não estão experimentando com seres sobrenaturais e humanos indefesos. Sim, eles são, e isso é horrível. Victor acreditava em crimes imperdoáveis e experimentação nos indefesos, e estupro dos vulneráveis, e as mulheres eram um deles. Mas durante os preparativos para a invasão dos demônios, quem estava lidando com eles? A Inquisição. Não me interpretem mal, meninas. Eu não as estou defendendo. Victor falou quando viu Eleanor e os olhos das irmãs Scarlett sobre ele. Meu único propósito aqui é afirmar que o mundo é complicado demais para ser dividido em preto e branco. Mas é uma invasão demoníaca. Tudo o que eles procuram é destruição. Eles não se importam se são vampiros, humanos, lobisomens, bruxas, eles vão matar todos eles. Eu duvido muito disso. Basta olhar para Morgana, ela é um demônio, mas ela tem desejos próprios, ela tem objetivos. Diablo, é a mesma coisa. Acima da destruição dos humanos, ele tem um objetivo. Nós simplesmente não sabemos o que é. Mas não é como se isso importasse. Para todos os seres sobrenaturais, e até mesmo algumas organizações humanas fortes, esta invasão é uma oportunidade. A oportunidade de quebrar o status quo do mundo e ganhar benefícios e influência. Isso. Mizuki mordeu o lábio em frustração. Para alguém que viveu muito tempo, você com certeza é ingênuo. Victor riu. Não intimide muito meu discípulo, Oni. O espírito de um velho apareceu ao lado de Mizuki. Mestre Abino Seimei, um grande mago Ômio, me diga. O que você acha dessa situação? Victor pediu sua opinião,
embora já soubesse a resposta. Eu particularmente não penso nisso. Mestre. Enquanto o Japão, meu país natal e os humanos do meu país estiverem seguros, não estou preocupado com nada. Ele estava bastante despreocupado porque ouviu a conversa e sabia que Victor protegeria seu país se necessário. E os deuses de seu país também não ficarão parados. Ver. Victor apenas riu friamente. Mizuki olhou para Victor. Se você perguntar a diferentes raças de seres sobrenaturais, ou mesmo deuses, a mesma pergunta, eles responderão a mesma coisa. Isso é muito fodido. Ela se sentou na cadeira incrédula. É assim que o mundo é. Não há herói, não há mal supremo. Este não é um mundo de quadrinhos, este não é um filme onde o herói derrota o grande mal, e todos vivem felizes para sempre. Não é assim que funciona na realidade. Somente tolos e altruístas lutarão por pessoas desconhecidas em tempos de crise. E adivinha? Eles serão os primeiros a morrer. Claro, eles não morrerão se houver um enredo por trás dele que queira que ele viva, um plano que faça esse homem de alguma forma matar um inimigo impossível de matar com a força atual desse homem. Personagens shonen. Pepper falou com orgulho. Na verdade, Victor riu divertido, gostando muito do humor de Pepper. Mas como eu disse antes, este não é esse tipo de mundo. Quando um humano comum luta contra um demônio, há apenas dois resultados: ou ele milagrosamente desperta seu instinto de sobrevivência e consegue matar o demônio, ou ele morre. Claro, esta situação só se aplica a demônios menores. Se ele encontrar um demônio de nível médio ou alto, ele está fodido. Vendo o rosto relutante de Mizuki, Victor estalou a língua e falou: Mizuki. Ela olhou para Victor, e vendo seus olhares violetas, ela congelou. Quem você quer proteger? Tire esse pau da sua bunda, descarte sua moral e me conte sobre seus desejos. Me diga o que você realmente sente. Suas bochechas ficaram levemente vermelhas quando ela ouviu o que Victor disse. Estou perguntando, quem você quer proteger? Qual é o seu motivo para lutar contra milhões de demônios? Ele perguntou novamente em um tom severo. Ela engoliu em seco. Victor, de alguma forma, parecia um ancião repreendendo-a. Você está fazendo isso para seu próprio bem? Você está fazendo isso porque você quer? Ou você está apenas fazendo isso por autossatisfação? Eu. Ela estava confusa e não conseguia encontrar uma resposta para a pergunta de Victor. TSK, nem você sabe pelo que está lutando. Você é como uma marionete sem vontade. Nem mesmo aqueles heróis de quadrinhos que lutam contra vilões, não os matam, e apenas os jogam em uma cadeira para o dia seguinte quando esses mesmos vilões causam mais caos são piores que você. Pelo menos esses heróis têm uma motivação, mesmo que seja um motivo hipócrita. Mizuki apenas permaneceu em silêncio enquanto mordia o lábio. As palavras de Victor afetaram mais do que ela pensava. Porque eu me importo com as palavras de um vampiro. Sem que ela soubesse, a opinião de Victor importava muito para ela. Suspirar. Victor suspira enquanto volta a acariciar a cabeça de suas filhas. Ei! Vendo o sorriso de Opis e o rosto tímido de Nero, o humor de Victor começou a melhorar, e logo ele falou, antes de pensar em ajudar alguém, encontre uma razão para fazer tal ação. Em uma guerra dessa escala, isso é muito importante. Esses demônios não são seres que você pode lutar sem motivação. Eles vão tirar vantagem dessa sua fraqueza, e no final, você vai morrer. Uma morte miserável, uma morte que no quadro geral não significava nada. Mizuki. A mulher ergueu os olhos lentamente e viu os olhos sérios de Victor. Faça o que quiser, não vou impedi-la. Você é uma mulher adulta, e provavelmente sabe o que está fazendo, mas só não morra de uma morte sem sentido. Um silêncio caiu na sala, e as palavras de Victor, sem saber, influenciaram não apenas Mizuki, mas todas as pessoas que ouviam. Uma motivação, hein? Lacus pensou, e inconscientemente, memórias de seu passado vieram a ela. Ela cerrou seus pequenos punhos, e lentamente, ela começou a desaparecer em novos. Eu preciso praticar. Diga-me o que vocês decidiram depois. Ok. Sen e Pepper falaram uma resposta involuntária enquanto eles estavam perdidos em pensamentos. Não apenas eles, todos foram, e o mais afetado foi Mizuki. Ele está certo, sabe, mestre. Mizuki olhou para seu mestre,
Enfrentar demônios é diferente de lutar contra vampiros ou yokai. Esses demônios explorarão qualquer fraqueza em seu coração, então você precisa ter uma forte determinação e uma razão para fazer o que está fazendo. Enfrentar demônios, principalmente os de alto nível, com o coração fraco, é apenas pedir para morrer. O que devo fazer? Infelizmente, não tenho resposta para esta pergunta. Isso é algo que você tem que decidir. Você precisa encontrar sua convicção e, principalmente, superar seu passado. Mizuki mordeu o lábio em frustração. Se você não pode fazer isso, bem, tudo o que resta é a morte. E como seu mestre, eu não vou permitir que você jogue sua vida fora. Você ainda precisa cumprir a promessa que me fez, meu tolo discípulo. Abinu Seimei pensou enquanto olhava para seu discípulo. Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 444. O poder de Dona. Uma semana se passou. Na semana passada, o grupo de Victor se concentrou inteiramente em seus próprios assuntos. Treinando, planejando, praticando o cultivo duplo. Victor e seu grupo estavam a todo vapor. Principalmente na parte do cultivo duplo. Depois que Ruby, Saz e Violette descobriram o que Natasia fez com Victor dentro de 4 paredes. Eles queriam o mesmo tratamento também. Eles queriam sentir seus quadris como geleia no dia seguinte. E como um bom capitão que ouve as ordens de seu comandante, Victor cumpriu seu dever com a maior dedicação. Vale dizer que diferentes mansões foram quase destruídas durante aquela semana. Suas esposas estavam ocupadas, e eles estavam espalhados entre a terra e Nightingale. Por causa disso, Victor teve que abusar dos poderes de Natalia. E graças a Santa Natalia e seus poderes milagrosos de dobrar o espaço, Ruby, Saz e Violette receberam o mesmo tratamento que Natasia recebeu. Eles ficaram satisfeitos. Especialmente Ruby, que tinha um pouco de traços M quando estava atrás de 4 paredes com o marido. Ela adorava ser tratada rudemente. Ela adorava sentir seus quadris como gelatina no dia seguinte. Ela adorava a sensação de suas entranhas sendo perfuradas e a sensação quente de ter suas entranhas preenchidas. Quando Natasia viu a condição de sua filha no dia seguinte, ela apenas torceu as pernas quando algo pingou de suas entranhas e molhou o chão. Seus olhos brilhavam vermelho sangue, e ela mal podia esperar para ter um trio com sua filha e seu marido. Eu quero ver minha filha sendo destruída pessoalmente, o vampiro mais velho pensou. Victor apenas riu quando viu o olhar de Natasia. Ele beijou a cabeça de Sasa, acariciou sua cabeça, e cobriu seu corpo com um lençol. Logo depois, ele se aproximou de Natasia, abraçou carinhosamente a mulher mais velha e a beijou apaixonadamente. Você vai agora? Natasia perguntou enquanto se contorcia com o mau cheiro no ar e as carícias de seu marido. Ainda não. Victor lambe o pescoço de Natasia, cheira seu pescoço e morde levemente suas orelhas. Ah, tio. Levantando a perna de Natasia e arrancando rudemente sua roupa nobre, ele riu quando viu que a mulher não estava usando nada por baixo. Ela já veio esperando isso. Ele não pôde deixar de sorrir para sua esposa pervertida. Victor não precisava de cerimônia, sua sogra já estava molhada o suficiente. Sentiu. Ela gemeu incontrolavelmente quando sentiu algo perfurá-la por dentro e atingir suas partes mais profundas. E seu interior pode se contorcer ainda mais quando ela imaginou que esse membro estava dentro de sua filha alguns momentos atrás. Foda-me. Ela abraçou Victor com mais força enquanto seus olhos brilhavam com possessividade e luxúria. Era o que eu estava planejando. Victor sorriu e logo virou o corpo de Natasia e a apoiou por trás. Ela sentiu seu interior estremecer ainda mais quando estava na posição que mais amava, mas ainda faltava algo enquanto segura sua cintura. Victor lambe o pescoço de Natasia e a morde sentiu. Ela segura a cabeça de Victor, e suas entranhas apertam ainda mais. Ela adorava aquela posição. Segurando grosseiramente a mão direita em seus seios que se tornaram um copo em D, enquanto com a mão esquerda ele envolvia a cintura de Natasia como se não quisesse que ela escapasse. Ele começou a mover seus quadris enquanto chupava seu sangue. Ah, tio, eu amo isso. A sensação de ter seu sangue sugando enquanto fazia essa posição era simplesmente divina para Natasia. Com a ameaça de uma possível invasão demoníaca na Terra, os parentes e amigos de Victor foram informados, pois se tratava de uma informação sigilosa. Somente pessoas próximas a Victor, e em quem Victor confia, podem saber esta informação.
Pessoas como Fred, Andreu, Eduardo e Leona, claro que suas famílias também incluíam. A casa de Victor agora estava se tornando uma fortaleza impenetrável. A razão para isso é bem simples. Eles usariam sua casa como ponto de apoio para transferir recursos tanto para Nightingale quanto para a Terra. E sim, a dupla de lobos irmão e irmã não tinha ideia do que os esperava. Eles estavam apenas vivendo sua vida em paz, até que Victor chegou com essa bomba. Ei pessoal! Esqueci de dizer, mas uma invasão demoníaca está prestes a começar. Se precisar de ajuda venha até minha casa, é bem seguro lá. Victor falou ao sair do pet shop com Zack no braço. É? Os rostos dos dois lobisomens eram bastante inestimáveis. Eles tentaram dizer que era impossível, mas com a onda desaparecendo e as pessoas psicopatas crescendo, eles sabem que não era mentira, e Victor não mentiria para eles assim. Depois de levar esse assunto ao pai, surpreendentemente, o homem não ficou chocado, como se já soubesse. TSK, TSK. Mesmo depois de se tornar um vampiro, este homem continua suave com seus amigos. Mesmo que ele estivesse falando mal de Victor, você podia ver um pequeno sorriso no rosto do bigodudo. A razão pela qual ele está dizendo isso é que quando ele foi olhar para Victor depois de algum tempo, o homem estava completamente mudado. E não foi só sua beleza que mudou, seu temperamento, seu jeito de falar, sua calma ao lidar com outros seres sobrenaturais. Ele era uma pessoa completamente diferente. Não seria exagero dizer que Adam estava lidando com um vampiro mais velho. Mesmo que seus sentidos sejam mais fortes, ele pode facilmente me encontrar agora. Adam suou frio quando sentiu aquele olhar violeta em seu corpo. Honestamente, isso é ridículo. A maneira como Victor evoluiu é muito ridícula. Foram apenas 2 anos. 2 anos. Como foda, ele se tornou tão poderoso. Ele está dopando. Porra, isso não faz sentido. E para piorar as coisas, ele tem uma bênção. A própria Afrodite deu-lhe uma bênção maior. Uma bênção tão forte que ele é o único em todo o planeta que tem essa bênção. Quando Adão foi ao encontro de Afrodite e investigou o que estava acontecendo, ele ficou chocado com a deusa. Ela estava sorrindo e agindo como uma garota apaixonada quando estava perto dela. Mas que porra é essa? Ela é a deusa da beleza e do amor, ok? Seu amor não pode ser monopolizado, porque seu amor é simplesmente muito pesado e grande demais para qualquer mortal ou divindade suportar. Pelo amor de Deus, qualquer deus que tenta monopolizar Afrodite só sofre um destino terrível. Você não pode prender uma mulher que pode escravizá-lo a qualquer momento. Mas aquele homem entendeu? Como diabos isso é possível? E para chocá-lo ainda mais, Victor trata Afrodite normalmente. Ele não estava agindo como um sim para a deusa da beleza, o que é uma atitude normal para qualquer homem ou mulher em relação a essa deusa. Era quase como se eles fossem iguais. Sim, essa é a palavra correta. Eles estavam em uma posição semelhante, e Afrodite e Victor se respeitavam. Adam não entendia como isso era possível, afinal, ela é uma deusa mais velha que a própria humanidade. Ela é bastante orgulhosa, ela não aceitaria ser igual a ninguém. Por causa disso, ele não pode deixar de pensar que a deusa da beleza e o amor se apaixonou por Victor. Mas mesmo que ela tivesse se apaixonado por ele, ela usaria seus poderes para tentar transformá-lo em um simp. O que está acontecendo? Mesmo usando todo o seu cérebro, ele não conseguia entender como a deusa da beleza tinha uma atitude tão casual em relação a Victor. Porra, ela é uma deusa, uma tia. Seu orgulho e ego sem valor são do tamanho de Júpiter. Mesmo se você pedar na frente dos deuses, eles podem tomar isso como um insulto e amaldiçoá-lo ao sofrimento eterno ou alguma besteira assim. Foda-se, eu desisto. Ele parou de pensar nisso por enquanto. Sinceramente, a forma como Victor evolui e ganha aliados é simplesmente irreal. Isso está acima do nível de besteira. Em apenas 2 anos esse homem se tornou um monstro em todos os níveis possíveis. Pai, o que vamos fazer? Vic nos avisou sobre os demônios. Leona comentou com o rosto levemente vermelho. Fazia muito tempo que não via seu amigo de infância, e ele estava completamente mudado. Ele mudou tanto que, se ela não o conhecesse há muito tempo, não o reconheceria. Pedaço de merda. Veja o que ele fez com minha filha. Uma veia salta na cabeça de Adam. Está decidido, este homem vai ficar km longe dela. Seu nível de beleza é simplesmente perigoso. Foda-se. Mesmo eu não sou imune a essa merda.
Por um momento achei que equilibrava assim, e até pensei que não teria problema se fosse com Victor. O rosto de Adam escureceu visivelmente. Foda-se. Maldito charme. Apesar de manter a cara de pôquer para si mesmo, Adam estava passando por uma tempestade de emoções. Ele simplesmente não conseguia se acalmar devido aos eventos recentes. E uma das razões pelas quais ele não conseguia se acalmar era a fábrica de demônios, uma descoberta que os servos do rei lobisomem coincidentemente encontraram na África. E como um ex-general leal ao rei lobisomem, Adão foi informado disso também. Essas pragas. Sua invasão já estava tão avançada. Quando você estava planejando nos contar sobre isso? Edward perguntou. Quando recebi mais informações sobre essa invasão. Adão não escondeu nada de seus filhos. Eu só recebi essa informação recentemente também, embora já desconfiasse de algo devido ao crescente número de demônios saindo do inferno. Suspirar. Após um momento de silêncio, Edward e Leona suspiram visivelmente. Um arrombamento, hein? Só agora que meu bar estava indo bem. O rosto de Edward escureceu. E qual é o seu plano, pai? Eu estava pensando em voltar para Samar, a casa dos lobisomens. O mundo sobrenatural no futuro não será mais tão pacífico, e mesmo que eu tenha treinado vocês dois, vocês precisam evoluir mais como lobisomens. Hugh, eu não quero formar um bando, é muito chato. Leona resmungou, ela não era uma pessoa da matilha, ela sabe que os lobisomens só ficam mais fortes quando estão em uma matilha com um alfa. E ela sendo uma alfa, ela receberia todos os bônus de ser uma líder. Para cada lobisomem em sua matilha, ela receberia um bônus de força permanente. Força em números, essa é a filosofia dos lobisomens. Só tem um problema, ela era uma solitária. Ela prefere 1000 vezes evoluir sozinha do que precisar de um pacote. Hugh, essas são as vezes que eu invejo os vampiros. Ela pensou quando se lembrou da força de Victor. Ele não precisava de algo como um bando de pessoas sob seu comando para ficar mais forte. Tudo dependia de seu treinamento. Embora eu não imaginasse chupar sangue por toda a eternidade. Ela pensou em todas as porcarias que perderia ao se transformar em vampira. Se o pai de Leona visse seus pensamentos agora, ele realmente bateria na cabeça dessa mulher por pensar besteira. Os lobisomens são uma raça orgulhosa como os vampiros. E eles se consideram superiores aos seus rivais porque não têm tantas fraquezas quanto seus rivais. Hugh, eu realmente não quero sair do meu bar. Suspiro, acredite, eu também não gostaria de sair da escola, mas... Se o clima no mundo sobrenatural da Terra começar a ficar mais violento, temos que nos mexer. Samar é parecido com Nightingale, o país dos lobisomens vive em outro planeta. Estaremos mais seguros lá do que na Terra. Adam explicou suas razões. Não é sobre segurança, certo? Sim, você precisa ficar mais forte. Você precisa entender como é viver como um lobisomem em uma sociedade de lobisomens Um de vocês terá que tomar minha herança. Seus olhos escureceram. Quem foi Adão? Ele é um ex-general do rei dos lobisomens. Mesmo que ele se aposentou e outro general assumisse seu manto, esse status ainda é muito forte. O clã Lycos é um clã de prestígio que ao longo da história da Samar ocupou cargos importantes. Primeiro-ministro, chefe de relações exteriores, estrategistas, general, etc. Ao longo da história, o clã Lycos sempre deu talentos ao rei lobisomem, e é esperado que esta geração do clã Lycos seja a mesma. Adão, como um ex-general, quer um sucessor digno para receber sua herança. Ele quer que um de seus filhos se torne um general. Pai, não somos guerreiros. Edward falou com um suspiro. Suspirar. Adão suspirou visivelmente. Ele já sabia disso. Como pode? Seus dois filhos Leone e Edward não tinham habilidades para serem guerreiros, e ele também não consegue imaginar sua filha sendo ferida no campo de batalha. Ele acha que vai enlouquecer só de pensar nisso. E seu filho Edward é muito gentil. E, honestamente, ele não queria envolver seus filhos na bagunça política que é Samar. Mas hoje, aquele lugar é o lugar mais seguro, e ele precisava de um herdeiro. Suspiro. Acho que não tem escolha. Ele realmente não queria fazer isso, mas não tinha muitas opções no momento. Nesse caso, vou preparar Johnny para tentar herdar minha herança. Ele não parecia muito motivado. Um pequeno sorriso apareceu no rosto de Leona, e ela agradece ao irmão mais velho desaparecido por assumir esse fardo. Ela é uma mulher mais caseira, gosta de paz, de cuidar dos animais,
Gosta de viver a vida em paz, não tem medo do conflito, mas não buscaria o conflito para si mesma, e honestamente. Essa pressão de seu pai para se tornar herdeiro é simplesmente irritante. Ela não pode mudar quem ela é, ela não pode se tornar um general da noite para o dia. Como Leona achava isso, Edward tinha uma cara morena. Ele realmente não gostava de decepcionar o pai, mas neste quesito, ele não tem escolha. Ele não é e nunca será um general. Ele é bartender pelo amor de Deus. Ele gosta de trabalhar em um bar. Pai, antes que você se mude ou tome uma decisão precipitada, não deveríamos nos encontrar com Victor. Edward de repente falou. G, por que você quer falar com ele? Ele é quem nos avisou sobre a invasão demoníaca, então é seguro dizer que ele tem planos para essa invasão. E sabendo quão paranoico nosso amigo é, sua casa deve ter se tornado uma fortaleza agora. Na verdade, ele é muito yandere para deixar seus entes queridos desprotegidos. Leona concordou. Hugo, eu realmente não quero ir para aquele lugar. Aquela deusa chata vai estar lá, e eu não quero agir fora do personagem. Diante da deusa da beleza e do amor, homens e mulheres só estão sujeitos a se tornarem animais no cio. Isso é o quão assustadora ela é. Padre, devemos ir à casa de Victor antes de tomar uma decisão precipitada. Leona disse. Suspiro, você está certo. Os dois irmãos sorriem. Mas lembre-se que o plano de ir para Samar antes que a merda atinja o ventilador ainda está de pé, e eu não vou aceitar um não como resposta. Nós sabemos. Os dois falaram ao mesmo tempo. Apesar de ser um pai amoroso, Adão ainda era um alfa, e o líder daquele bando, suas ordens não podiam ser desobedecidas. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos, tenho certeza que você vai gostar deles. Solém irmãs, Solém irmãos.